Quem está feliz aqui com Jesus, faz um barulho bem alto. Aleluia! O Senhor marcou o encontro conosco e Ele vai fazer algo. Entenda, sempre quando Jesus chega diante de nós, algo em nós vai mudar, algo vai ser transformado, algo vai ser mexido, algo vai acontecer. Nenhum encontro com Jesus passa em vão, mas se você está aqui hoje é porque o Senhor vai fazer algo na sua vida. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus. Muito boa noite, é muito bom estar aqui em família novamente. Havíamos anunciado que a pastora Andréia estaria aqui conosco, pregando, trazendo a mensagem, mas por conta da rotina e de algumas viagens que ela fez, ela teve uma baixa imunidade ao chegar de viagem em casa. Então ela chegou com um cansaço em excesso, e ela ficou um pouco doente, e ela precisou desse tempo de descanso. Então, conversando ontem com ela pediu para estar aqui hoje com vocês, trazendo a mensagem que ela iria trazer. Então eu vou pedir, ore por mim, esteja comigo, amém? Você está comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Ore por ela, ore por nós, mas nada grave, porém ela precisava desse tempo de descanso, amém? A mensagem que eu quero trazer para você hoje se chama decisões diárias. Todos os dias você precisa tomar boas decisões. Sempre nós estamos tomando decisões na nossa vida, e a Bíblia nos deixa algumas decisões importantes que nós precisamos ter diariamente na nossa vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se você trouxe a sua Bíblia, seu smartphone, abra aí, mas também você pode acompanhar aqui no nosso multimídia. Lucas 9, 23, se você achou, diga glória a Jesus. Não foram todos que abriram. 9, 23 diz assim, acompanhe comigo. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome diariamente a sua cruz. E por fim, siga-me. Pai, coloco essa mensagem diante de Ti, esse texto diante de Ti, Pai, e peço que Tu possa causar uma transformação no nosso entendimento e na forma como nós entendemos e enxergamos o Evangelho. Deus, abrimos o nosso coração e a nossa mente para receber a boa nova, a boa notícia para esta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto, ele começa falando algo muito interessante. Jesus dizia a todos. A primeira coisa que eu quero deixar aqui para você é que o Evangelho, ele sempre está disponível a todas as pessoas. Não existe acepção. Quando Jesus prega uma mensagem, essa mensagem, ela quer chegar ao coração de todas as pessoas. Então, quando Jesus ele veio à terra com um propósito, com uma missão, com uma mensagem no coração dele, a intenção dele é que essa mensagem alcançasse o coração de todas as pessoas, não da maioria, não de uma parte, mas de todas as pessoas. Todos podem ter a mesma oportunidade de ouvir o que Jesus tem a dizer. Todo mundo pode receber essa boa notícia do Evangelho. Sabe, aqui nessa igreja nós entendemos que a mensagem ela precisa chegar para todas as pessoas. E nós já perdemos as contas de quantas pessoas já passaram por aqui recebendo essa mensagem que é para todos. Nós fizemos uma conta recentemente de todas as pessoas que frequentam mensalmente essa igreja, pelo menos uma vez por mês, pelo menos um domingo por mês. Nós estamos falando de um universo de em torno de 4.100 pessoas que passam por aqui e recebem essa mensagem que é para todos. Essa igreja está há pelo menos 27 anos pregando o Evangelho do Reino a todas as pessoas que querem ouvir. Já foram tantos cultos, tantas reuniões de liderança, tantas iniciativas de evangelismo, conferências, retiros, encontros de oração, ensino nas classes. Por quê? Porque o Evangelho precisa chegar a todas as pessoas. O primeiro culto desta igreja tinha 120 pessoas,
120 pessoas. Nos últimos 2 domingos, nós tivemos 200 pessoas que aceitaram Jesus, porque o Evangelho é para chegar em todas as pessoas. Essa igreja, ela nasceu debaixo de uma palavra. Qual palavra? Orem por um povo que está cativo. Tinha um povo lá no Paraná, orando por um povo que eles nem sabiam quem era, mas a mensagem era: orem por um povo que está cativo, um povo preso pela idolatria, na depressão, pelo vazio, pelo pecado. E alguém estava orando por nós. E um dia, a minha família foi alcançada por esse povo. Um dia, meu pai e minha mãe me pegaram pelo braço e vamos para a igreja, porque o Evangelho alcançou, e a minha família foi parte desse todos, que Jesus sempre quis alcançar. Depois de tantos anos de sofrimento, tentando tantas outras religiões, conflitos familiares, a minha casa fez parte desse todos, que Jesus sempre quis alcançar e vai alcançar. Sabe, só o tempo da liderança do pastor Marcelo e da pastora Andréia são quase 8 anos, onde o Evangelho está se espalhando. Eu tenho 4 anos de equipe integral, 2 anos e meio de pastor, e eu estamos vendo a igreja, a mensagem, o Evangelho se espalhando a todas as pessoas. Por quê? Jesus quer dizer a todos, Jesus quer abrir os seus braços para todas as pessoas. Ele tem espaço para amar todas as pessoas. Não é só uma parte, não é só alguns privilegiados, não, são todas as pessoas. E quando Jesus, ele está falando algo para alguém, quando eu sou tocado por Jesus através de uma mensagem do Evangelho, entenda que o Evangelho, ele não é só uma boa palestra. Ele não é um bom conjunto de informações para preencher o nosso tempo, encher o nosso conhecimento. Sabe, se você vai numa boa palestra, você adquire certo tipo de conhecimento, mas você se mantém o mesmo. Agora, quando você se expõe ao Evangelho de Jesus, ele não é só informação, mas é transformação da vida das pessoas. Quando você se expõe à verdade da palavra, você nunca mais é o mesmo. Sabe, todas as pessoas aqui podem ouvir a voz do Senhor pela primeira vez. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que disse que teve uma experiência com o Senhor, quando ela foi convidada para vir ao culto, e ela ouviu uma mensagem, o pastor Marcelo estava pregando, e ela ouviu uma mensagem, e no final do culto, ela sentiu um impulso. Quando ela viu, a mão dela estava levantada, e o pastor olhou para ela e disse: Deus te abençoe. Naquela hora, algo aconteceu dentro dela, e a vida dela nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque o Evangelho é para todos. Sabe, todos podem continuar ouvindo diariamente a voz de Jesus. Você pode, lá no seu secreto, lá na sua casa, lá no seu lugar de oração, lá onde você lê a Bíblia, você pode ouvir a voz de Jesus, porque ela está disponível para todos. A parte do meu dia que eu mais gosto é quando eu leio a Bíblia, e deixo Deus falar comigo através daquele texto. São textos tão simples, alguns um pouco mais complexos, mas eu me exponho àquilo ali e Deus fala comigo. Por quê? Porque a palavra de Deus, a voz do Senhor, está disponível para todas as pessoas. Todos podem ter um encontro sobrenatural com Jesus. Eu lembro que um dia nós estávamos aqui num culto, aí a gente sempre senta ali, eu sempre sento naquele lugar, e daqui a pouco o pastor Marcelo me cutuca e disse: olha lá. Quando vimos uma pessoa que era dessas que servem com a câmera, estava estarrado aqui, bem aqui, estava aqui jogado. Por quê? Porque o Espírito pegou. No meio do louvor, o Espírito Santo abraçou ela, e ela teve um encontro com o Espírito naquele momento, porque isso está disponível a todas as pessoas. Sabe, todos podem ser tocados pelo Espírito Santo e começar a fluir no Espírito Santo. Eu visitei um casal essa semana, que eles estavam contando como Deus está transformando a vida deles, e eles estão vencendo tantas coisas na vida deles, já caminharam tantos quilômetros com Jesus. Só que tem um diferencial:
Não é a primeira vez que eu converso com eles, já é a segunda ou terceira vez que eu tenho esse momento com eles. Eles falam: olha, pastor, agora Deus está fazendo algo na nossa vida, mas agora, olha só, está vendo esse casal aqui? Esse casal aqui é do nosso hub, nós estamos ajudando eles, e a vida deles está sendo transformada. Olha aqui que legal, a foto deles, eles estão bem, E teve um outro casal, que também estava aqui no nosso hub, estava passando por um problema, a gente foi lá, abraçou, atendeu, conversou, e a vida deles está sendo transformada, e Jesus está fazendo algo neles. Sabe, quando você recebe algo do Espírito, isso não acaba em você. Você não é um ponto de chegada. Quando o Espírito Santo chega em você, você se torna um ponto de partida. A vida com Jesus não acaba em resolver os seus problemas. Não, aí é só o começo. Você está sendo preparado para abençoar tantas outras pessoas. Sim, você pode ser tocado pelo Espírito e começar a fluir para outras pessoas. Deixe-se ser aquilo que as pessoas precisam que elas recebam. Elas precisam ver Jesus através de você. É da vontade de Deus que todos sejam salvos e sejam inseridos na família de Deus. Isso é para todos. Mas tem uma coisa, fale comigo, uma coisa, que Deus, Ele não abre mão. Ele não abre mão de forma alguma. O que é? É o livre arbítrio. O Evangelho, ele está disponível a todas as pessoas, mas ninguém é obrigado a aceitar. Ninguém. Ele deixa aberto: olha, eu estou te apresentando esse caminho, você quer seguir por esse caminho? Ao mesmo tempo que Ele ama todas as pessoas, Ele fala para todas as pessoas, Ele perdoa todas as pessoas, Ele dá o direito para nós escolhermos corresponder a Ele ou não. Ele nos dá esse direito. Sabe, ninguém nunca chegou para mim, apontou uma arma na minha cabeça e disse: aceite Jesus agora, senão eu vou te matar. Ninguém nunca fez isso comigo. O Evangelho é muito mais parecido com isso. Olhe, você quer entregar a sua vida a Jesus? Você tem esse desejo? Você quer fazer isso agora? É um convite e não uma imposição. Nós vamos receber aqui na Catalyst Conference o pastor Emerson Nowaltney. Ele é um americano, mas ele tem uma igreja na cidade do México. E a gente botou aqui um vídeo anunciando a vinda dele, e ele falou algo nesse trecho de vídeo que eu achei muito interessante. Ele falou assim: a coisa mais espiritual que um homem pode fazer não é só orar, não é só ler a Bíblia, não é só jejuar, não é só vir ao culto. Tudo isso é espiritual, mas tem uma coisa que é muito mais espiritual do que isso. O que é? Ele falou: é decidir. Decidir é algo extremamente espiritual, e de fato é, porque quando Jesus diz assim: olha, para você vir ao reino, quando a Bíblia fala para você acessar a vida eterna, você precisa fazer o quê? Tomar uma decisão. Qual decisão? Se você quer que Jesus seja o seu único e suficiente Salvador, se você quer abandonar a velha vida e trilhar esse novo caminho, isso é uma decisão que define o seu futuro eterno. Não é só o seu futuro para daqui uns dias, não, ela define a sua eternidade. Se alguém quiser acompanhar-me, diz o texto, segunda parte do versículo que nós lemos de Lucas 9, 23, se alguém quiser acompanhar-me, não é uma imposição, é um convite. Quem impõe as coisas não é Jesus, é o espírito de religiosidade. Esse sim impõe regras, mas Jesus, ele faz um convite. Você até pode fazer muita coisa por imposição, mas o bom fruto do Espírito nasce quando você está numa situação onde você pode decidir fazer ou não fazer, seguir ou não a Cristo. Aí você se levanta e diz: eu quero. Você poderia decidir qualquer coisa, mas diante desse livre-arbítrio, dessa liberdade de decidir, o bom fruto nasce quando você diz: eu quero Jesus. É ali que o bom fruto do Espírito nasce. Você decide acompanhar Jesus. Então,
Se Jesus ele está indo nessa direção, eu quero acompanhar nessa direção, eu não vou para outro lugar. Eu posso ir, mas eu decido, por livre e espontânea vontade, seguir na direção que Jesus está indo. Sabe, Jesus ele está me pedindo um posicionamento. Então, por livre e espontânea vontade, eu decido fazer aquilo que Jesus está me pedindo. Jesus está agindo com misericórdia, então eu decido agir com misericórdia. Apesar que muitas vezes a carne está gritando para fazer outra coisa, mas eu decido fazer aquilo que Cristo está me pedindo. Se Jesus está mantendo-se em silêncio, eu também me mantenho em silêncio. Tem horas que é melhor se calar. Ou, se Jesus está virando mesas, é hora de virar mesas, porque eu decido acompanhar Jesus. Então, Jesus ele está chamando a todos, ele está querendo todos, mas cada um precisa decidir diariamente acompanhar Jesus, e essa decisão é totalmente nossa e não de Cristo. Jesus convida, mas a decisão é nossa, amém? Então, o texto de Lucas 9:23, ele fala na primeira parte, que Jesus quer alcançar a todos. Depois ele fala que, olha, quem quiser acompanhar-me. Aí ele deixa 3 decisões, que nós devemos tomar diariamente, caso nós aceitemos seguir a Cristo. Decidimos acompanhar Jesus. Se você estiver anotando, a primeira decisão é, decido renunciar. Decido renunciar. Lucas 9:23, parte A, diz assim: negue-se a si mesmo. Essa é a primeira decisão. Renunciar. Quão difícil é para você renunciar à sua própria vontade, os seus próprios pensamentos, a sua opinião? O quão difícil é para você isso? Eu sempre digo que se uma pessoa ela busca sempre os seus próprios interesses, se ela vive para si mesmo sempre, a vida dessa pessoa é inútil. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis e espirituais. Nós nascemos para um coletivo. Nós não nascemos para fazer algo só para nós. É uma vida desperdiçada caso a gente viva só para nós. Se estamos no meio de tantas pessoas, nós nascemos para contribuir para o todo, para o bem maior. Se somos um ser espiritual, então nós temos um propósito que é além do natural. Nós temos um propósito de vida que transcende a nossa vida natural. Então, se vivemos para nós mesmos, a nossa vida é inútil, mas ela não precisa ser, porque o convite de Jesus hoje é, negue-se a si mesmo. Essa é a primeira decisão. E Jesus ele pede isso porque ele foi o maior exemplo de renúncia. Jesus ele abriu mão de sua glória para vir a essa terra como um homem e pagar o preço pelo pecado de toda a humanidade. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava. Jesus estava lá na sua glória, a Trindade, reinando e governando já eternamente naquela época. Mas ele amou tanto as pessoas, ele amou tanto a humanidade, que ele renuncia por um certo tempo a essa posição de glória, essa posição de Deus, para que ele viesse à humanidade, viesse na terra, como homem, como nós, e nos entregar algo que só ele pode dar para a humanidade, que é a salvação e a vida eterna. Ele precisava? Não, ele não precisava. Então por que ele renunciou? Se você vai procurar essa resposta na Bíblia, você só encontra uma resposta. Qual é? Ele fez isso por amor, somente por amor. Ele nos ama tanto, 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 que ele renunciou o que ele tinha de melhor para descer a essa terra e te entregar um presente que ninguém pode te entregar. E hoje esse presente está disponível para nós. Eu também aprendo que negar-se a si mesmo é abrir mão do que for preciso por uma certeza. E qual é essa certeza? Toda renúncia tem uma recompensa. Toda renúncia tem uma recompensa. Como eu falei para vocês, não é eu que viria a pregar hoje, era a pastora Andréia.
E ontem, sábado, é sempre o nosso dia de descanso. É o dia que nós paramos, tiramos um tempo em família, e a gente curte, né? Curte com a família, usa esse tempo para descansar. E eu tinha planejado, você viu como é que estava o sábado ontem, né? Se você estava aqui em Tubarão, você viu que ontem o dia estava perfeito para uma coisa. Para quê? Fazer nada, não é? Nossa, ontem estava perfeito, que dia maravilhoso, chuvinha, aquele friozinho. Ontem eu fiz o pano da preguiça, pijama o dia inteiro, sem hora para nada, né? Pede a pizza, nem vai buscar, espera ela vir aqui em casa, né? Facilita tudo. E vamos ver um filme, vamos ficar em família, vamos curtir aquele momento. Maravilhoso, extraordinário. E sábado é o dia de descanso, mas chegou uma hora que eu recebo uma ligação. Aí eu olho, pastor Andréia Cruz. Aí eu penso, ela nunca me liga no sábado. Nunca. É uma novidade. Então tem alguma coisa. Aí eu atendo, oi pastor, ela me conta a situação, e eu falo, não pastora, pode contar comigo, conte comigo, porque amanhã, Deus preparou esse momento, e para eu montar uma palavra, para vocês entenderem, para eu montar uma palavra, é assim, a minha rotina, vou abrir meu secreto, na segunda-feira, Deus me dá algum tema, alguma coisa, eu busco do Senhor um tema, uma linha, alguma coisa, e eu começo a meditar nisso, começo a buscar Deus, segunda, terça-feira. Na quarta-feira eu começo a escrever o esboço, esse que está ali no computador, eu começo a escrever. Na quinta-feira, eu dou mais uma organizada no meu esboço. Na sexta-feira eu arremato ele, envio para a comunicação e deu. Quarta, quinta e sexta eu estudei aquele material, eu me coloquei para Deus, eu fiz com que aquela palavra entrasse dentro de mim. E no sábado eu tenho o dia de descanso com a família, e no domingo eu dou só mais uma olhada e venho para o culto. Essa é a minha rotina. Só que dessa vez, foi um pouquinho diferente. Ao invés de eu pensar nisso lá na segunda-feira, eu recebi o comunicado no sábado à tarde. Facilitou, porque o esboço já veio pré-pronto para mim, então tornou tudo muito mais ágil, mas eu tive que mudar os meus planos. Então, toda aquela liberdade que eu tinha no sábado, porque eu não tinha nenhum compromisso marcado para o domingo, eu tive que alterar. Já avisei a Juliana, vou ter aqui agora, vou ter que acelerar aqui, vou ter que ter um tempo, abrir o computador, olhar, orar, pedir a Deus uma direção, organizar o esboço, porque amanhã eu prego, e eu fiquei sabendo agora. Mas, sabe que o meu coração é assim, a gente é meio maluco, porque quando eu toco o celular, algo já comunica ao meu espírito, tipo assim, lá vem uma oportunidade, porque no fundo, nós aqui, entendeu? A gente quer receber essas ligações, a gente quer isso mesmo, a gente quer esse desafio, sabe por quê? Porque é uma oportunidade que eu tenho de renunciar e de fazer aquilo que Deus me chamou, porque eu escolhi estar nessa situação, ninguém me apontou uma arma na minha cabeça, um dia alguém me convidou, um dia alguém disse, você quer? Eu disse, quero, e eu estou aqui, então eu me coloquei nessa situação, ninguém me obrigou a nada, e eu decidi ontem renunciar, por quê? Porque é um bem maior, é acima da minha vida, mas sabe também por que eu decidi renunciar aquele tempo em família, para me dedicar a essa palavra de hoje? Porque é uma honra eu fazer isso, é uma honra, porque um dia eu decidi na minha vida, não só como parte dessa liderança, mas quando eu era voluntário, eu tenho mais tempo de voluntário do que como integral, eu decidi uma coisa na minha vida, eu não vou ser um motivo de oração, eu vou ser uma resposta de oração, eu vou ser uma resposta, então, quando alguém me liga, de última hora, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar pronto imediatamente, eu não posso fazer rodeios, porque eu já organizei a minha vida, para que na hora que alguém precisa, eu vou ser a resposta de oração para aquela situação, eu vou atender aquela necessidade, o Espírito Santo me conduziu para estar neste lugar, e para mim, é uma grande honra, poder servir os meus pastores quando eles mais precisam, é uma honra para mim,
E como eu falei antes, a renúncia tem uma recompensa, certo? Toda renúncia tem uma recompensa. Você sabe qual é a recompensa da honra? Qual é a recompensa da honra? É a unção. Então, quando eu renuncio, quando eu honro, eu recebo a unção que aquela pessoa tem. Agora pare e pense comigo, você não quer a unção que o pastor Marcelo e o pastor André tem? Se você ainda não pensou nisso, eu vou te dizer, pense, porque eu quero. É só ver ele pregando aqui, é só ver a pastora André orando aqui, intercedendo. Eu olho para eles, meu Deus, como é que eles fazem isso? Eu quero fazer igual, eu quero ser igual, eu quero fazer as mesmas coisas, porque eu vejo Deus nisso, eu vejo o Senhor, eu estou perto, eu estou nos bastidores, eu vejo o Senhor agindo através deles, e eu penso, eu quero essa unção para mim. Qual é o caminho de você receber a unção de alguém que você admira? Honre essa pessoa, seja uma resposta de oração para essa pessoa, porque a partir do momento que você honrar a unção que ela tem, você recebe dessa unção. Se você não quiser, não tem problema, mas eu quero, e eu decidi querer, e eu decidi pagar o preço de receber essa unção. E tudo que a gente faz aqui é para a glória de Deus, assim como está escrito em 1 Coríntios 10, 31, quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. Entenda uma coisa, é uma honra glorificar a Deus através da renúncia, é uma honra. Cada não que eu dou para mim, é um sim que eu dou para o céu. Cada um não que eu direciono para as minhas vontades, para o meu egoísmo, não para o meu egoísmo, não para o meu raciocínio, não para as minhas ideias, eu digo um sim para Deus, porque não tem nada a ver comigo, a humanidade não gira em torno de mim, existe algo muito maior do que eu mesmo. Então cada não que eu dou para mim é um sim em direção ao céu. Não tem como, a renúncia é parte da vida de quem anda com Jesus, não tem como. Se você decide andar com Jesus, você vai ser convidado a renunciar a algo, e você vai ter que tomar uma decisão. Quer ver uma coisa que é uma renúncia? O jejum é uma renúncia. Quem não gosta de comer, não é? Vou abrir mão de uma comida que eu gosto, para ter uma coisa ainda melhor. Claro que às vezes essa coisa melhor, nem sempre vai parecer tão interessante no início, afinal de contas, não é todas as pessoas que querem passar fome, mas quando você decide abrir mão, você adquire uma fé mais madura, e você se conecta com Deus, quando você renuncia esses prazeres. E qual é a recompensa da renúncia? Da comida, é o privilégio de obedecer a Deus. Obedecer a Deus é um privilégio, não são todas as pessoas que estão aptas para isso ainda, mas se você já está sendo levado para essa direção, então, entenda, obedecer a Deus é um grande privilégio. Então se Deus te deu uma direção sobre jejum, faça, jejue, porque vai ter recompensa. É o privilégio de ouvir a Deus. Quando você jejua, você começa a ouvir a Deus de forma mais nítida, você está mais afinado com o Santo Espírito, sabe, jejuar é o privilégio de ser mais forte no mundo espiritual, porque você diz para o mundo espiritual, olha, o mundo natural não é a minha vida, eu decido agora viver num ambiente sobrenatural, você adquire autoridade, o mundo natural não mais trava você não é mais escravo da humanidade, sabe, jejuar é o privilégio de ver as cadeias quebrando, as coisas sendo transformadas. Uma vez Deus me deu uma direção, eu precisava tomar algumas decisões, algumas coisas precisavam mudar na minha vida, e Deus falou, foi muito claro, Ele falou assim, faça um jejum de 3 dias por 3 semanas, quarta, quinta e sexta, 3 vezes, 3 semanas seguidas, e depois disso, uma coisa vai acontecer, só espera, faz e espera, e eu fiz, quarta, quinta e sexta, jejum, só na água, depois passou uma semana, quarta, quinta e sexta, só na água, e na outra semana, quarta, quinta e sexta. Quando eu terminei a 3ª semana, algo aconteceu na minha vida, coisas travadas há muito tempo, foram destravadas, porque eu ouvi a Deus, renunciei a algo que era prazerosa para mim, para receber algo bem maior do Santo Espírito. Então, além de jejuar, abrir mão de um prazer da carne, ela vai te levar a ter paz com Deus, sabe, muitas pessoas estão chegando aqui a essa igreja,
E é normal que as pessoas que estão chegando aqui, que são novos convertidos, eles vêm cheios de pesos, cheios de pecados, cheios de comportamentos imorais, atitudes impróprias. Normal. São pessoas que não conhecem a Cristo, mas a partir do momento que conhecem, começa um processo de mudança. Ela vai abrindo mão à medida que a consciência vai entrando. Então, quando você entende que você está pecando contra Deus, ferindo a Deus, entristecendo o Espírito Santo, então você começa a abrir mão em prol do benefício de ficar em paz com Deus. Já teve momentos que eu precisei, vários momentos que eu precisei renunciar o direito de expor a minha razão ou a minha opinião. Sabe, tem horas que você está numa mesa, você está numa discussão, e essa conversa ela começa a ganhar forma, as coisas começam a crescer, e levanta uma opinião aqui, e levanta uma opinião lá, e você está aqui cheio de razão, louco para dar a sua opinião. Sabe, tem horas que cada um tem o seu ponto de vista, mas isso não significa que você tem que expressar o seu ponto de vista. Às vezes tem horas que você tem que se calar, porque nem sempre você tem que expor a sua razão. Então, se você flui no Espírito, você precisa saber se é hora de renunciar o seu direito de fala. Sabe, tem horas que nós temos que fazer que nem Jó. Jó ficou 40 e poucos capítulos falando, até que lá no fim, Deus dá uma dura nele, e fala assim: quem é você? Cheio de razão. Quem é você quando eu firmei os fundamentos do universo? Quem é você quando eu separei água, terra? Quem é você quando eu criei os animais? Onde você estava? E depois de falar tanto, Deus trazer uma direção para Jó, Deus pergunta: e aí, agora, você quer falar alguma coisa? Jó fala assim: não, chegou, eu não quero falar mais nada, porque diante do Deus Altíssimo, tem horas que eu preciso, me calar. Nem sempre é hora de expor a sua opinião. Ninguém te obrigou, mas se você sentiu e o Espírito Santo te tocou nesse momento, não fale. Amém? A segunda decisão que você precisa fazer diariamente é: decido morrer. Então, primeiro, você decide renunciar, e agora você decide morrer. Lucas 9:23 diz: tome diariamente a sua cruz. Diariamente a sua cruz. A cruz, ela é o símbolo do sacrifício, é o símbolo da morte, o ápice do propósito. Não existe, entenda uma coisa, não existe evangelho sem renúncia e sem morte. O ministério de Jesus, o ápice dele foi marcado por morte, e morte de cruz. Eu estava pensando aqui, na década de 80 e 90, o número de evangélicos no Brasil era em torno de 3%. 3%. 30 anos depois, ou nos dias atuais, esse número cresceu para 37%. Olha só, em 30 anos. Os números dizem, as previsões falam que daqui 10 anos, nós seremos 51% da população brasileira, ou seja, a maioria. Os evangélicos serão maioria aqui na igreja, aqui no nosso país. Mas pense comigo, a geração anterior, ela abriu picadas, ela quebrou pedras, ela abriu caminhos onde não existia. Se você olhar, botar uma lupa em cada uma dessas pessoas lá do passado, você vai encontrar muitos erros naquelas pessoas, mas você também vai encontrar muito mais acertos do que erros. E foram pessoas que se tornaram símbolo de resistência. Se nós só estamos aqui hoje, é porque alguém fez um trabalho lá atrás, alguém pagou um preço lá atrás, alguém carregou uma cruz lá, alguém morreu, alguém decidiu renunciar e morrer lá atrás, para que hoje você estivesse aqui, nesse lugar, recebendo uma palavra que vai transformar a sua vida. Então eu me pergunto diante disso, será que a minha geração hoje, a nossa geração, ela também aguentaria tomar a sua cruz? Aguentaria morrer para si mesmo, tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo? No Novo Testamento tem uma comparação que ela não está explícita, mas ela está ali. Jesus, ele conversa com um jovem, que a gente não sabe qual é o nome dele, mas a gente conhece ele como o jovem rico.
E Jesus olha, nossa, você é cheio de virtudes, você faz tanta coisa legal, então eu vou fazer uma proposta para você, faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende, doa para os pobres e vem me seguir. O jovem olha essa proposta e diz, não, isso é difícil demais para mim, essa cruz não é para mim, e ele vai embora, e nunca mais a gente ouve falar dele. Aí tem uma outra pessoa, o nome dele é Zaqueu. Aí o Zaqueu está lá e quer ter um encontro com Jesus. Jesus convida ele para ir na casa dele. Vamos lá, Zaqueu, vamos lá na tua casa, que hoje eu vou passar um tempo contigo. Aí quando ele chega em casa, Zaqueu fala assim, ó Jesus, antes de você falar qualquer coisa, antes, deixa eu te dizer uma coisa, olha, a partir de hoje, eu estou doando metade dos meus bens, e se alguém eu roubei, eu quero não só devolver, mas eu quero devolver 4 vezes mais. Sabe o que significa isso? Zaqueu, ele desejou a cruz, ele desejou renunciar às suas vontades, negar-se a si mesmo. Ele não precisou que alguém chegasse para ele e dissesse assim, ó, pega a cruz, tome a sua cruz, vai, renuncia, morre. Não, a atitude de Zaqueu foi assim, você não precisa nem falar, Jesus, eu vou abraçar minha cruz, é agora que eu vou abraçar a minha morte, porque eu entendi o que é o Evangelho. Ninguém precisa me dizer, eu mesmo me entrego à morte, eu mesmo me levo nessa direção. Sabe, para tomar a minha cruz, ninguém precisa me matar, ninguém precisa me obrigar, eu devo me oferecer em sacrifício, eu mesmo devo fazer isso. Existe uma cruz para ser carregada, existe uma morte consciente para ser vivida diariamente. É até estranho, mas viva a sua morte, viva a sua morte. Se você olhar para a história de Jesus, Jesus veio preparando os discípulos para a cruz. Então ele foi mostrando que ainda existia uma cruz para ser carregada. Não era só aquele sacrifício que eles estavam vivendo enquanto eles cumpriam uma missão aqui em Jerusalém ou qualquer outro lugar. Não, existia ainda uma morte, um peso de morte ainda. Existia algo que precisava acontecer. Então quando ele estava no Getsemane, que significa prensa de azeite, que era vésperas de chegar ao Gólgota, que era o lugar da caveira, ele disse algo, está lá em Mateus 26:39. Jesus fala, se possível, olha só, se possível, afasta de mim este cálice. Por que ele disse isso? Porque ele era homem, e ele estava sentindo dores, assim como todos nós. Só que ele continua dizendo assim, contudo, e esse contudo muda tudo. Esse contudo muda todas as coisas, porque no momento ele está dizendo, afasta de mim essa dor, contudo, não seja feito a minha vontade. E ele era o próprio Deus, ele disse, eu nego essa humanidade, e que seja feito a sua vontade, a vontade do soberano. Jesus, ele trilhou um caminho de morte, ninguém precisou levar, ele mesmo foi. A escolha, a todo custo, por evitar qualquer tipo de sofrimento, é escolher o alto custo de desagradar a Deus. Tem gente que foge de sofrimento. Entenda uma coisa, evangelho tem que haver renúncia e morte. Abrir mão da própria vontade é tomar a sua cruz. Mesmo se você tem um Judas na sua equipe, você sabe que vai ser traído. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Sabe, conviver com um espinho na carne, como Paulo conviveu, é tomar a cruz. É quando ele ouve dos céus, olha Paulo, esse espinho está doendo, mas deixa eu te dizer uma coisa, a minha graça te basta. Sabe o que significa a minha graça te basta? É a mesma coisa quando uma pessoa chega para mim e diz assim, pastor, eu estou com um problema lá na minha família, eu estou com um problema no meu casamento e está muito difícil. Aí eu, tá, então me conta. E ele me conta e eu olho e disse, é difícil mesmo. E eu me compadeço da situação, porque realmente é uma situação complexa, difícil de resolver, cheia de dores. Aí eu falo assim, olha, antes da gente começar a resolver esse problema, deixa eu só estabelecer um princípio aqui com você. Para e pensa, você vive com Jesus, certo? E a pessoa responde, sim, eu vivo. Então tá, você sabe que você, a partir de agora, você já pode ser feliz. A partir de agora, felicidade.
pode entrar dentro de você. Daí a pessoa pergunta, mas como? Como que eu posso ser feliz se eu estou passando por tanto problema na minha vida? Como? Como que isso pode acontecer? Eu falo assim, deixa eu te lembrar de uma coisa. Existe um presente que você recebeu que ninguém pode dar. Alguém veio nessa terra, viveu 33 anos, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para quê? Para que você vivesse eternamente. A salvação está disponível para você. Você não consegue fazer isso sozinho. Então a partir de agora você já pode se alegrar por esse presente que você não consegue alcançar sozinho, que é a salvação e vida eterna. Então você é salvo, então você já pode se alegrar. Você já recebeu o maior presente que alguém pode dar. Então, por mais difícil que esteja a sua vida, entenda, na salvação que Cristo te deu, você já pode regozijar em alegria. Você já pode viver em estado de êxtase, porque está difícil aqui, mas a eternidade já está disponível para mim. Já está disponível. A minha vida eterna já começou. A vida eterna já começou, só vai ter um momento que você vai sair desta matéria, mas vai estar na outra matéria. É só essa mudança, mas a vida eterna já começou. Se tem algo que o ser humano precisa é ser salvo, e mais nada. Então nisso você já pode se alegrar, amém? Então, abrace a sua morte. E por fim, a terceira decisão é, decido seguir. Então decida renunciar, decida morrer, e agora decida seguir. Lucas 9:23, parte C diz, e siga-me, siga-me. Seguir a Jesus é seguir o fluxo dele, é andar por onde Jesus anda, é estar onde Jesus está, é fazer o que ele faz, é se importar com tudo que Jesus se importa, e hoje ele está te convidando a segui-lo. Então, decida segui-lo, decida fazer o que Jesus faz. E seguir Jesus é não ter uma agenda própria, é não olhar para a gente e dizer assim, não, eu vou ver se cabe no meu dia. Ou, seguir Jesus é não ter um plano B, porque tem pessoas que é assim, não se entregam totalmente ao plano A, porque sempre está esquematizando um plano B. Deixa eu te dizer uma coisa, elimine todos os planos B da sua vida, e vive intensamente o único plano que vale a pena ser vivido, que é o plano de Cristo para você. Sabe, seguir a Jesus no domingo nem é tão difícil, não é? Com o que Jesus concorre no domingo? Pensa, Globo Esporte, Fantástico, uma partida de futebol, é muito fácil, né? Agora, se nem para isso você consegue seguir a Jesus no domingo, porque você escolhe essas coisas, então você rodou lá no primeiro ponto, que é decidir renunciar, negar-se a si mesmo, as suas próprias vontades. Só mostra que você ainda é fraco, carnal e fútil. Só mostra isso. O que nós precisamos mesmo é seguir a Jesus durante a semana, porque aqui é só o pontapé inicial, aqui é só o começo, aqui não é o início e o fim. Você não vem para o domingo depois de uma semana cheia, não, você veio ao domingo porque vai começar uma semana, é diferente, aleluia, vai começar algo novo, então é por isso que você está aqui, recebendo um impulso do Espírito, tomar uma nova decisão e ser um seguidor de Jesus lá fora. Você precisa ser um seguidor lá nas reuniões do seu trabalho, lá naquela aula da faculdade cheia de ideologias, é lá que você precisa ser sal da terra, é lá que você precisa ser luz do mundo, naquelas conversas que você tem com seus filhos, com o seu cônjuge, é lá que você tem que ser seguidor de Jesus. Sabe, é durante o momento que você está tratando seus colaboradores, seus colegas, é no momento que você está sozinho, aonde ninguém vê, mas nesse lugar, você decide, eu sou um seguidor de Jesus, até aqui, onde ninguém está me vendo, mas o Espírito está vendo, Jesus está aqui comigo. Fomos chamados para sermos sal da terra, luz do mundo, há um chamado para brilhar e fazer a diferença. Entenda uma coisa, devemos ao mundo um encontro com Jesus, nós devemos ao mundo,
A criação anseia a manifestação dos filhos. Devemos ao mundo um encontro real e genuíno com Jesus. Mas só vamos entregar ao mundo o encontro com Jesus quando deixarmos de ser multidão e passarmos a ser discípulo. Porque tem uma diferença. Multidão não segue Jesus, só discípulo segue Jesus. Sabe o que é multidão? Multidão é aquele que diz assim: olha, eu tô vendo que Jesus está vindo e Ele está resolvendo os meus problemas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, eles achavam que ali ia entrar um homem que ia fazer um levante bélico contra Roma, ia fazer com que Roma caísse, ia governar o povo judeu através da guerra, através das armas. E eles estavam achando que era aquilo, e eles diziam: bendito é o que vem, hosana nas alturas. Só que esse mesmo povo que recebeu Jesus em festa foi aquele que, quando Jesus estava do lado de Pilatos e com Barrabás, e Pilatos diz: quem vocês escolhem? O que eles falaram? Eu quero Barrabás. Queremos Barrabás. E o que eu faço com Cristo? Crucifica-o. Crucifica-o. Isso é ser multidão, porque multidão está bem com o líder quando as coisas estão bem, mas quando aperta, eles se colocam contra, na hora. Nós devemos ser que nem Estevão. Estevão foi lá, pregou fervorosamente, isso ofendeu os religiosos. Aí os religiosos começaram a apedrejar ele, e quando ele estava recebendo o apedrejamento, ele olha para o céu e diz assim: Jesus, recebe a minha alma. Não, mas espera, olha, antes de eu morrer, faz o seguinte, Deus, faz o seguinte, está vendo essas pessoas aqui que estão me apedrejando? Perdoa cada um deles, eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoa. Isso é ser discípulo, porque ele se entrega à morte, ele renuncia às próprias vontades. Multidão é aqueles que, quando há multiplicação de pães e peixes, eles dizem: opa, estou com fome, vamos comer, nossa, olha só, tem tanta comida disponível, agora eu quero o meu, eu quero receber o meu. Discípulo é aquele que, quando tem um pouco, ou tem muito, ou não importa, mas tem algo, ele olha e diz assim: isso aqui não é só para mim, eu vou compartilhar. Porque muito mais do que guardar para mim, eu quero que todos se beneficiem disso que eu tenho, porque Jesus me chamou para ser um mordomo, e isso é ser discípulo dele. Que hoje você tome uma decisão de não mais andar com Cristo como multidão, que está bem com Ele só quando as coisas estão boas, mas que você decida renunciar, morrer e seguir. Você está comigo? Amém?